Vamos lá, meus irmãos, continuando aqui a nossa gravação, nosso 8º dia de aula, Introdução ao Antigo Testamento 1, parte 2, segundo bloco agora. Vamos lá, continuando aqui, nós estamos falando sobre o Evangelho de Mateus. Deixa eu compartilhar novamente aqui o nosso slide. Então vamos lá. Mateus e os impostos. Os impostos romanos dividiam-se em 3 grupos. Tributum agri, recaía sobre a propriedade. Tributum capitis, recaía sobre as pessoas. Mateus 22, 15 ao 22. E vectagalia, recaía sobre os produtos e mercadorias. Portorium, ou imposto sobre a circulação de mercadoria pelo território romano, similar aos impostos alfandegários de consumo e pedágios atuais. Os judeus também adotavam imposto para o sustento do templo, equivalente a meio ciclo, ou 2 dracmas, ou 1 didracma, moeda grega de prata pesando cerca de 8 gramas. Mateus 17, 24 ao 27. Aqui está uma cópia da moeda, né? Bem interessante, né, irmãos? Então, e agora vamos à datação. Data e composição do livro. Pode ler para nós, pastor Johnny, por gentileza? Agora, 2 hipóteses para a datação de Mateus. Antes da destruição de Jerusalém, 58 a 68 d.C., hipótese apoiada pela maioria dos estudiosos ortodoxos. E a segunda, depois da destruição de Jerusalém, 75 a 85 d.C., hipótese defendida pela maioria dos estudiosos liberais. A epístola... Dá uma pausa, por gentileza, pastor. Irmãos, o que vocês acham que seria mais provável na opinião de vocês? O que vocês pensam? Muda alguma coisa para vocês serem por volta dos anos 58 a 60 ou 75 a 85? Muda alguma coisa para nós, na essência? Bom, assim, no primeiro momento, o fato dos liberais apoiarem já me deixa um pé atrás. Então, eventualmente... Se o liberal disse A, a gente já vai no B. Já tem que tomar cuidado, né? O Júnior no intervalo tinha falado alguma coisa, que o Judas Iscariotes, como que era, Júnior? Vamos registrar isso. A formação de Judas Iscariotes passou pelas igrejas neopentecostais. Ou seja, os neopentecostais eram os patronos de Judas. Teólogo de Judas. Ele aprendeu bem a segurar a bolsa, né, e não soltar as bolsas. Tesouro. Joia. Vou voltar para a aula. Desculpa, pastor João. Então. Imagina. Mas se o liberal disse A, a gente já podia estar dizendo. Tem que pensar 3 vezes e realmente reavaliar com um pouco mais de critério. Então, assim, pela lógica mesmo, e eventualmente baseado naquilo que eu acredito e pela minha fé, eu vou estar com os ortodoxos, sempre. Que também, assim, óbvio, né? Pode ter uma inclinação, ninguém está também isento de erro. Mas eu estou falando de irmãos mais coerentes, eu diria, né? Com a sua fé. Joia. Mas mudaria alguma coisa, pastor Johnny? Não. Poderia ser ali entre os anos 60 e pouco a 70, ou melhor, né? Os anos, como que é? 58 a 68, ou, né? 75 a 85. Poderia. Não mudaria nada. Concorda, irmãos? Concorda, Júnior? Concorda, Júnior, irmã Johnny, Maís? Não muda nada. Agora, qual é a dificuldade de ser depois do ano 70, irmãos? Possivelmente, se realmente o Evangelho de Mateus tivesse sido escrito depois do ano 70, talvez poderia ter alguma indicação da queda do templo. Se realmente fosse. Mesmo
mesmo, porque a maneira em que Mateus escreve, quando ele cita o templo, ele dá uma ideia de que o templo ainda está erguido. Agora, se fosse na década de 90, por exemplo, ele está registrando a década de 30. Então não teria nenhum problema. Mas assim, vocês entendem o que eu quero dizer? Muitas vezes, um escritor, quando ele está escrevendo, ele acaba fazendo apontamentos e citando alguma coisa de algo que aconteceu. Por exemplo, os evangelistas vão falar sobre uma torre que desmoronou. Exato. E matou alguns galileus. Jesus cita isso e os evangelistas registram. Ou seja, esse fato foi histórico. Ora, se uma torre que desmorona e mata alguns galileus, Jesus faz questão de citar, será que os apóstolos não citariam a destruição do templo? Pode ser que sim, pode ser que não, mas então fica aqui um comentário. Por isso que os ortodoxos acham mais difícil ser escrito o Evangelho de Mateus depois. Mas também eu diria que poderia ter sido escrito depois também. Porque ele estaria só registrando os acontecimentos daquele ano, daquela década, sem citar a década presente. Por que eu falo isso, irmãos? Porque João, nós vamos ver na semana que vem, que João ele é provável depois da destruição do templo e ele não faz menção do templo. O livro de Mateus, não sei se tá Jesus quando entra no templo no final de Mateus, ele fala: tá vendo esse templo aqui? Não fica pedra sobre pedra, que veio depois no ano 70 a ser destruído. Então eu acredito que Mateus, nesse período, ele presenciou, viu o templo após Jesus e estava intacto ainda. Eu acredito que seja depois. Então, mas aí foi escrito antes de 70. Anos 70. Agora, você concorda, Júnior, que se caso, por exemplo, essas citações e os evangelistas, sejam Marcos, Lucas ou João, ou até mesmo Marcos, Lucas e Mateus, tivessem visto ou escrito depois do ano 70, e eles estão fazendo uma citação dessa, e aí Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra, eles poderiam colocar como de fato aconteceu na queda. Poderia, entendeu? Então, são comentários, irmãos, são especulações, tá? Pastor, nós podemos especular? Podemos. São especulações, tá? Não tem nenhum problema. Até porque, por exemplo, quando ele escreveu, se ele escreveu antes da queda do templo, ele está narrando os fatos que abrangeram a biografia de Jesus. E até então, na biografia de Jesus, o templo existia. Jesus até falou: tá vendo pedra, tá vendo esse templo? Vai ficar pedra sobre pedra. Isso está falando no futuro. Jesus falava no futuro, que veio acontecer no ano 70. E aconteceu, né? Isso. Então, por isso que eu estou falando. Se ele está retratando a vida de Jesus e os fatos, tudo que aconteceu, ele não vai contar um fato que vem posterior a Jesus. Certo. Continuando aqui, pastor Johnny, a epístola aos Herminianos. Joia. Então, a epístola aos Herminianos, 110 depois de Cristo, de Inácio de Antioquia, é apontada a mais antiga referência ao Evangelho de Mateus. Portanto, a data de composição deste livro dificilmente pode ser posterior ao ano 100 depois de Cristo. Ou seja, os liberais eles vão querer comentar, principalmente a escola de alta crítica, que o escrito de Mateus vai ser mais para frente ainda. Ora, se realmente foi ano 150, 200, é totalmente improvável, porque Inácio de Antioquia vai ter uma citação de Mateus no ano 110. Logo, deve ter sido escrito no mínimo antes do ano 100. Entendeu? Então é interessante, tá bom? Vamos lá, local e destinatário. Gil, leia para nós o local em que foi escrito. Local: Antioquia da Síria.
Mateus 17, 24 ao 27. Cita a unidade monetária stater, que apenas em Antioquia da Síria, em Damasco, equivalia a 2 didracmas. Destinatários, primeiramente a judeus convertidos. Ou seja, então há algumas evidências. Aqui também, irmãos, não é certeza, tá bom? Uns vão falar que foi em Jerusalém, outros vão falar que mais provável que foi em Antioquia da Síria. Lembrando aqui que a Antioquia da Síria não é a Antioquia da Psídia. Aqui, irmãos, é na Ásia Menor, tá vendo? Ó? Isso, Listra, Débia, Pérsia, Atália. Tá vendo? Um é Turquia, o outro é Grécia. Isso, exatamente. Ó. Antioquia da Psídia, é aqui nessa região da Turquia, atual Turquia. E aqui Antioquia da Síria, é aqui perto do quê? De Damasco. Tá? Está na Síria. Aqui é o lugar onde é a igreja que Paulo e Barnabé, juntamente com outros judeus, fazem a evangelização do mundo. Olha que loucura, né, irmãos? Olha que fantástico. Isso daqui serve para mudar a nossa perspectiva de vida, né? Deus levanta um quartel-general na Galileia. Da Galileia, os judeus, principalmente os 12, fazem a base em Jerusalém. E logo depois de algumas décadas, não é mais nem Jerusalém, nem Samaria, é lá em Antioquia da Síria, o quartel-general. E qual é a igreja que evangeliza o mundo? Não é essa igreja de Jerusalém, junto com Antioquia da Síria. Só que Antioquia da Síria é o que evangeliza o mundo todo. Eles estão em sincronia, mas quem está fazendo a grande obra é Antioquia da Síria. Isso nos faz lembrar o tabernáculo, né? Móvel, né? O quartel-general de Jesus é em Nazaré, ali na Galileia. Depois que Jesus realiza todo o seu ministério, o QG do mestre vai para Jerusalém com os apóstolos. É lá em Jerusalém que é o batismo com o Espírito Santo, que é os primeiros avivamentos. Depois vem as perseguições e há uma diáspora. E aí eles vão para vários lugares e vão principalmente para Antioquia da Síria. E da Antioquia da Síria vai para o mundo. Então, o que eu estou falando com isso? O mover do Espírito Santo, né? Ele não trabalha só num lugar de uma forma. É como um tabernáculo móvel. Vai de um lugar para o outro. A gente vai ver algo bem semelhante na história mundial. O avivamento de Deus, ora está num lugar, ora está em outro lugar, ora está em outro lugar, né? Então, é muito interessante isso, né? Então, e a Antioquia da Síria é esse lugar. Então, possivelmente, Mateus escreve de Antioquia da Síria. Possivelmente. As evidências acabam sendo um pouco maiores. Tudo bem até aí? Alguma dúvida? Nenhuma? Tranquilo? Então, vamos lá. Continuando aqui. Propósito. Propósito do livro. Júnior, lê para nós, Júnior, por favor. Propósito. O propósito é afirmar e defender aos judeus recém-convertidos que Jesus é o Messias prometido do Antigo Testamento, para se cumprir o que fora dito pelo profeta. Mateus 1, 22, 27 e 9. Nesse trabalho de defesa, Mateus estabelece uma série de relações entre Jesus e o Antigo Testamento, principalmente ao apresentar Jesus como novo Moisés, assim como os seus ensinamentos são uma nova lei. Mateus 5 a 7. Pode ver que aqui no Sermão do Monte, várias vezes, olha só que interessante, a construção de Mateus, e aí, irmãos, lembra que na última aula, quando nós falávamos sobre os cânons, nós falávamos depois também sobre a questão dos manuscritos, não havia essa questão de título, de subtítulo, de capítulo, de divisão por capítulo, divisão por versículo, não tinha nada disso. Mas, se estudando o texto, nós notamos que a abordagem dele é mais judaica, para os judeus. A genealogia que ele começa é com Abraão, diferente da genealogia que Lucas começa. Os assuntos são mais judaicos. Em Mateus 5, quando, porém, Jesus está fazendo o Sermão do Monte,
as bem-aventuranças, e ali todo o capítulo 5, 6 e 7, o Sermão do Monte, quando Jesus cita o Velho Testamento, logo depois ele diz, mas eu, porém, vos digo, ou seja, ele trabalha reafirmando e ampliando o que foi dito. Não matarás. Eu, porém, vos digo. Jesus, ele não só cita o mandamento, mas ele complementa sobre. Vai além, né? Ele vai além. Então, quem poderia fazer isso na perspectiva? Só alguém que conhecia as leis. Então, você pode ver que a maneira em que ele aborda os assuntos são temas para judeus, são ideias para judeus, mostrando Jesus como Messias, como Rei dos judeus. Então, fazendo agora, a gente vai ver em várias bíblias de estudos, em vários comentários. Por isso, irmãos, tem o maior número de comentários. Quando você pega as divisões dos livros, lembram que lá no Velho Testamento nós tínhamos, por exemplo, a divisão do livro de Gênesis, a divisão do livro de Êxodo. Poderíamos dividir o livro de Êxodos por temas teológicos ou poderíamos dividir o livro de Êxodos por acontecimentos. Mateus também vai ser assim. Podemos dividir o livro de Mateus de várias formas, com várias óticas, com várias abordagens. Isso é possível mediante um estudo daquilo que a gente está observando. Então, não há uma divisão correta e uma divisão errada. São vários tipos de divisões. Há aquelas que eu diria que são melhores e aquelas que são inferiores. Tem divisões que são muito simples, simplórias. Aí eu já não aprecio tanto. Mas no livro de Mateus nós vamos ver bastante isso. E a gente vai ter vários comentários com vários tipos de divisões. Divisões por blocos, divisões por acontecimentos, divisões por mensagens, por parábolas, e aí vai. São várias aplicações, tá bom? Tudo bem? Até aí? Alguma dúvida? Ô pastor, eu poderia citar 5 divisões aqui que o F.F. Bruce ele cita no livro dele? Claro, por favor. Inclusive ele diz que o livro era conhecido pelos judeus como os Estudos de Mateus, né? Então. Aí ele separa a lei do reino, a proclamação do reino, o crescimento do reino, a vida em comunhão do reino e a consumação do reino. Separa em 5 partes. Abordando o quê? O reino, né? Abordando o reino. Você vê que interessante? Essa é uma divisão muito legal. Concorda? Sim. Muito legal. Eu gostei dessa divisão. Né? Você vê 5 partes destacando o reino. Ele é Messias, né? Quer fazer mais algum comentário? Gil? Não, era esse mesmo. É interessante que os judeus conhecem como os Estudos de Mateus, né? Isso é bem legal. É muito legal. O pastor Enéas, quando ele faz um esboço do conteúdo de Mateus, ele fala os anos de preparação do capítulo 1 ao capítulo 4, ministérios da Galileia do capítulo 4 ao capítulo 13. Olha que interessante. Aqui você vê, ele vai trazendo outros assuntos. Ministério das retiradas do 14 ao 18, pela Pérea já rumo a Jerusalém, 19 a 20, em Jerusalém, 21 ao 23, prisão, condenação e morte, 26 ao 27, e ressurreição, 28. Percebe que o pastor Enéas ele tem uma ótica geográfica. Agora, vem cá. O pastor Enéas escreveu 2 livros sobre geografia? Entendeu? É uma outra visão. É a visão de quem olha pela geografia. Interessante, né? Tá errado? Não, não tá. Mas, assim, são visões que... Por isso que eu digo, umas serão melhores, outras piores, no sentido assim... não, nenhuma será inútil. Eu diria, algumas serão melhores e outras inferiores, não piores. Mas, por exemplo, a visão do reino, você vai, por exemplo, de fazer um assunto, um debate, pregando sobre o reino, você pode usar essas 5 divisões. Agora, você está querendo ensinar na perspectiva da geografia, esse outro esboço é bem interessante, né? O pastor Enéas também aqui, ele vai fazer várias, no livro dele, Janelas, tem um plano do livro também. Aí ele também tem uma outra abordagem, plano do livro.
Mateus arrumou seu material em torno de 6 longos discursos ou sermões. Sermão do Monte, capítulo 5 ao 7, a retidão do próprio reino. A comissão dos 12 apóstolos, capítulo 10. O preço do discipulado cristão. As parábolas do reino, capítulo 13. O reino introduzido no crente. As atitudes próprias dos discípulos, capítulo 18. Sentido da humildade e do perdão. Denúncias contra os escribas e fariseus, capítulo 23. Condenação à hipocrisia religiosa e o discurso do Monte das Oliveiras, capítulo de número 24. Ou seja, um plano do livro baseado em 6 longos discursos ou 6 longos sermões. Outro foco, olhando os grandes sermões, Sermão do Monte, a Comissão dos 12, Parábola do Reino, as atitudes próprias dos discípulos, denúncia contra os escribas e fariseus e os discursos do Monte das Oliveiras, que é conhecido como aquele discurso dos sinais dos tempos, das parábolas dos talentos. Olha que interessante. Sermões, né? Um foco em sermões. É legal também, né? Então, cada Bíblia, cada autor vai trazer uma abordagem. Tá bom? Alguém quer comentar alguma coisa? Fazer algum acréscimo? Algum comentário? Mais alguma coisa, Gil? Pastor Johnny? Não, da minha parte eu tenho. Quem quer falar? Ninguém? Tranquilo? Então vamos lá. Então, aqui já lemos, né, o propósito. Mateus, o Evangelho para os judeus. Leia para nós, Júnior, por favor. Não precisa ler as citações, tá, Júnior? Tá ok. As várias ocasiões, cerca de 14 vezes. E ainda, onde ele afirma que Jesus cumpriu a lei e as profecias messiânicas do Antigo Testamento, para se cumprir o que fora dito pelo profeta. Há uma genealogia, algo de interesse dos judeus. A genealogia de Jesus recua até Abraão, pai da nação judaica, por intermédio de Davi. Joia. Aqui mostrando os textos, dando aquelas abordagens mais judaicas, que é bem típico de Mateus. Continua para nós. Ok. O registro do pagamento do imposto do templo por parte de Jesus. A declaração de Jesus revestida de tempero judaico. Mateus parece ter narrado a história da natividade, ou rebater as acusações de Deus, no sentido de que Jesus não era filho legítimo. Joia. Alguma pergunta sobre essas partes, meus irmãos? Tranquilo? Podemos prosseguir? Aqui o Mateus mesmo é um livro escrito diretamente para os judeus mesmo. Quando a gente olha... Pode falar. Você tem a ideia de demonstrar, né, que Jesus é o Messias que veio para os judeus. Então, a cultura judaica, a lei, Jesus no monte, Moisés também está no monte, recebendo de Deus a lei. Exatamente, Júnior. É bem interessante essa característica, né? E a gente, quando começa a observar os detalhes, e é por isso que reforça a ideia dos pais da igreja. Quando os pais da igreja falam que ele foi um evangelho escrito em judaico, diante dessa cosmovisão e desses detalhes, destaca-se mais, né? Fica mais claro isso, tá bom? Então vamos lá. Então, continuando aqui. Agora pode continuar, Júnior? O judaísmo de Jesus é defendido na sua atitude para com a lei. Ele não veio para destruir a lei, mas para cumpri-la. Mateus 5,17. Há em Mateus um interesse apocalíptico, particularmente forte. É basicamente encontrado nos capítulos 24 e 25. Mateus combate a acusação judaica a respeito do furto do corpo de Jesus. Mateus 28, 11 a 15. Aquela cilada, né? Querendo negar que Jesus tinha ressuscitado.
Então você pode ver que todo o enredo sempre vai estar sendo muito forte em torno do judaísmo. E agora aqui, Evangelho, Mateus, o Evangelho para os judeus, né? O Dr. B.P. Bittencourt expõe um significativo quadro sobre a linguagem judaica rabínica utilizada por Mateus em seu Evangelho. Grupo de 3, grupo de 7, ó. 3 divisões na genealogia de Jesus, 3 tentações, 3 determinações, 3 milagres de cura, 3 milagres de poder, 3 parábolas de semeadura, 3 orações de Getsemane, 3 negações de Pedro, 3 perguntas de Pilato, 7 cláusulas de oração dominical, 7 demônios, 7 parábolas, 7 pães, 7 irmãos. Parece bobeira, irmãos, mas ao verificarmos esses detalhes, judeu gosta muito dessas questões, né? A questão da numerologia sempre foi uma coisa, simbolismo judaico, né? Aqui continua, Júnior, para nós, Mateus apresenta Jesus como um novo e super Moisés. Como Moisés, Jesus quase pereceu na matança dos inocentes. Como Moisés em Midian, Jesus ficou um tempo em desterro no Egito. Como Moisés apresentou o seu grande ensino no monte. Como os ensinos de Moisés estão registrados em 5 livros, há em Mateus 5 blocos de material pedagógico, terminando cada um com colofon, uma conclusão formal. E aí encerra, né? Eu já tinha assim, uma total consciência de que o livro de Mateus ele traz toda a referência para os judeus, e agora mais ainda. Exato. Quando a gente começa a estudar, destaca isso, né, Júnior? Destaca. Nossa. É muito forte, né? Fortíssimo. O Evangelho continua para nós? Devido às suas características judaicas, o Evangelho de Mateus foi o primeiro a ser classificado como canônico, palavra inspirada de Deus, e adotada na leitura pública nas sinagogas. Uma informação bem interessante, né? E agora as teologias. Outro assunto que nós podemos também fazer uma divisão do livro de Mateus é baseado nos ensinos teológicos. Ó. O tema Jesus, Rei e Messias acompanha todo o Evangelho de Mateus. A apresentação do Rei, proclamação do Rei, poder do Rei, rejeição progressiva do Rei, preparação dos discípulos do Rei, apresentação e rejeição do Rei, prova do Rei. Olha que interessante. Faz uma ponte muito linda com a ideia do F.F. Bruce, né, Gil? Muito linda. Verdade, hein? Né? Pode ver que muito bem. Diante dessas construções, vamos supor, uma hora você está estudando sobre Jesus como rei. E aí você, então, faz o quê? Você pega... quer um material mais lindo do que esse? Né? Então, é bem interessante. Enquanto um fala sobre o reino, o outro fala sobre o rei, o outro aborda de forma mais geográfica. Para mim, irmãos, isso tudo só nos enriquece. Por isso que eu digo para vocês que não tem assim uma diferença que eu posso dizer assim, eu prefiro esse está certo, aquele está errado. Porque, como eu disse há pouco, no texto sagrado não tem divisão. É o texto pelos textos. É o texto falando o tempo todo. Mas nós não podemos negar que há uma ênfase, há uma peculiaridade, né? Tá joia? Continuando, então. O resumo, né? O quadro, Mateus, enfoque, referência, divisão, tópico, cenário e data. Mateus. Aqui no nosso livro texto também, meus irmãos, no livro do Panorama, ele vai dar uma data de 45 a 60 mesmo, também. Mas, ao mesmo tempo, ele comenta sobre a década de 80 e 90. Então, assim, não se tem uma certeza absoluta, mas nós vemos que é no primeiro século, tá bom? Uhum. Então, oferta do rei, rejeição do rei, apresentação do rei, proclamação do rei, poder do rei, rejeição progressiva do rei, preparação dos discípulos do rei, apresentação
e rejeição do rei, prova do rei. Fazendo uma construção aqui bem interessante, né? Ensino às multidões, ensinamentos às multidões, ensinamento aos 12. Cronológico, temático, Belém e Nazaré, Galiléia e Judéia. Interessante, né? Uhum. Aí a data, né? Aqui a data é do ministério, cerca de 4 a.C. até 33. Ou seja, a biografia dele vai tratar esse resumo. E aqui, olha, o nosso querido professor Jair pegou todo o material nesses livros. Né? Pode ver que ele pega aqui em várias obras, tá? Inclusive, ele não pôs a obra do nosso querido professor Enéas Tonini, né? Aqui não está, do Tonini. Você vê? Uhum. Mas, claro que ele utiliza também. É que, possivelmente, nesse slide ele não pegou. Beleza, meus irmãos? Tranquilo? Ok, tranquilo. Tranquilo até aí? Joia? Então, vamos Pessoal. começar agora Marcos. Tranquilo? Vamos lá para Marcos. Onde estávamos? Aqui, Mateus, Marcos. Evangelho de Marcos, Jesus Cristo, o servo sofredor. A pauta é a autoria, João Marcos, o evangelista, data da composição, local destinatário, propósito, estilo de linguagem, teologia básica. Pode ler para nós, professor Fabiano. Tenha bondade, filho. Tecnicamente, é uma obra anônima. A autoria de Marcos é confirmada pelo testemunho dos pais apostólicos, Papias, Eusébio de Cesareia, Irineu, Clemente de Alexandria e Orígenes, pelas evidências textuais internas. Algo bem parecido com o Evangelho de Mateus. E aqui vão ser as citações. Pode ler para nós, por favor, Fabiano? Muito bem. Autoria. E João, o presbítero, também disse isto. Marcos, sendo o intérprete de Pedro, tudo o que registrou escreveu com grande exatidão, não, entretanto, na ordem que foi falada ou feito por nosso Senhor, pois não ouviu nem seguiu nosso Senhor, mas conforme se disse, esteve em companhia de Pedro, que lhe deu tanta instrução quanto necessária, mas não para dar uma história dos discursos do nosso Senhor. Assim, Marcos não errou em nada ao escrever alguma coisa como ele as recordava, pois teve o cuidado de atentar para uma coisa, não deixar de lado nada que tivesse ouvido, nem afirmar nada falsamente nesses relatos. Joia. Papias, conforme Eusébio de Cesareia, História Eclesiástica, L3, C39. Aqui outras citações, né? Também. Leia para nós, querido irmão, por favor. Autoria. Mais uma grande luz de piedade iluminou a mente dos ouvintes de Pedro, ou seja, de modo que não lhe era suficiente ouvir uma vez, nem receber o ensino não escrito da proclamação divina, mas todo tipo de exortação suplicaram a Marcos, cujo evangelho temos que, como companheiro de Pedro, lhe deixasse um registro escrito do ensino que lhe fora dado verbalmente. Também não interromperam os apelos até convencer, tornando-se assim a causa da história chamada Evangelho segundo Marcos. E eles dizem que o apóstolo Pedro, sabendo por revelação do Espírito Santo o que fora feito, agradou-se com o zelo fervoroso expresso por eles e ratificou a Escritura para que fosse lida nas igrejas. Mais uma vez, né? Clemente de Eusébio Alexandria. citando, né? Eusébio de Cesareia citando Clemente. E agora,
Irineu, bispo de Leão. Pode ler para nós. Após o falecimento de Pedro e Paulo, Marcos, o discípulo e intérprete de Pedro, pessoalmente deixou-nos em forma escrita aquilo que Pedro proclamava. Irineu, bispo de Leão, contra as heresias 3 e 1. Verso 1. 3, verso 1. Pode ler aqui também esse último, Fabiano? Segundo aprendi com a tradição a respeito dos 4 evangelhos, que são os únicos inquestionáveis em toda a igreja de Deus, em todo o mundo. O segundo é de acordo com Marcos, que compôs conforme Pedro explicou a ele, a quem também reconhece como seu filho em sua epístola geral, dizendo: a igreja eleita na Babilônia vos sauda, como também Marcos, meu filho. Orígenes, conforme Eusébio de Cesareia, História Eclesiástica L6, /C25. Ou seja, várias citações, como eu disse, evidências internas e principalmente os pais da igreja, né? Autoria, pode ler, pastor Johnny, agora para nós, por favor. Agora, evidências textuais internas. O autor demonstra grande conhecimento da Palestina, principalmente de Jerusalém, 11:1. Também conhece o aramaico, a língua da Palestina, como indica o uso que faz dela, 5:41, Talita Cumi, e 7:34, Efata, e etc. Bem como pela evidência da influência do aramaico no seu grego. Pela familiaridade com que se refere a costumes dos judeus, o autor revela conhecer muito bem o povo e as instituições judaicas. Marcos 1:21, no caso sábado, né? E sinagoga 2:14, coletoria, desculpa, ao contrário, 2:14, coletoria, 2:16, escribas, fariseus e publicanos, 7:2-4, tradição dos anciãos. Joia. Pode continuar lendo. Pois não. Todas essas características apontam o judeu da Palestina como o autor, e de acordo com Atos 12:2, 12:12, Marcos se encaixava bem nessa descrição, pois morava em Jerusalém. Então, sobre essas questões de ser Marcos, ou como é chamado também de João Marcos, é claro, ele era o discípulo direto de Pedro, isso é consenso que ele é o autor. Tá bom, meus irmãos? Continuando, pode ler para nós. Pastor Johnny, alguém quer fazer alguma pergunta, meus irmãos? Fazerem alguma observação? Algum colocamento? Pastor, o nome dele é grego, né? Olha, João Marcos, né? Agora você me pegou, Fabiano. Porque o texto eu acho sagrado... que é grego, viu? João Marcos, é verdade, eu nunca pensei nisso. Mas João, João Marcos, não sei, viu? Agora eu fiquei na dúvida. Porque não é comum, né? Marcos geralmente o João ele é mais hebraico, mas o Marcos ele é grego. Ou latino, será? Porque tem... exatamente. Eu não sei te dizer, viu? Agora você me pegou. Não sei te dizer, Fabiano. Pelo menos assim. Não, porque a Bíblia só fala Marcos, né? E quando você me fez uma pergunta, que parando para pensar agora, por exemplo, Lucas é um nome grego. Que mais? Existem vários nomes em Atos que são ou gregos, ou alguns são romanos. Mas assim, Marcos eu nunca pensei, né? Mas é aquela questão dos judeus também ser helenizados, né? Que eles pegaram culturas dos gregos. Sim. Pode ser isso também. Né? Mas boa pergunta. Depois a gente pode até dar uma pesquisada sobre isso. Tá bom? Então, maravilha. Vamos lá. Marcos. Então. Eu não sabia dizer não, de verdade. Né? Interessante. Vamos lá. Continua lendo para nós, pastor Johnny. Joia. Autoria. Existem ainda várias evidências internas ao texto deste evangelho que apontam uma forte influência de Pedro
sobre os escritos de Marcos. Primeiro, o evangelho começa logo após uma pequena preparação com a chamada de Pedro, sem referência à natividade de Jesus. Depois no caso segundo, né? Este evangelho focaliza o ministério de Jesus na Galileia e mais especialmente nos arredores de Cafarnaum, cidade de Pedro. Terceiro, a vividez da narrativa indica que são experiências pessoais de uma testemunha ocular. São omitidos alguns pormenores que destacam a pessoa de Pedro, como sua confissão em Cesareia de Filipe e sua experiência de andar sobre a água. As derrotas de Pedro, especialmente a sua negação a Jesus, são relatadas minuciosamente. Joia. Então, sobre Marcos, né, o João Marcos, de fato, a gente vê que ele era realmente o autor e Pedro sempre estava ali sendo o mentor dele. Poderíamos chamar que o Evangelho de Marcos é o Evangelho de Pedro, né? Alguém já ouviu falar sobre isso? Sim, eu já ouvi falar que ele estava sempre ao lado de Pedro, e Pedro quem narrava para ele, né? Exatamente. E era direto, né? Como Pedro era direto. Sim. E você pode ver que a maneira bem pragmática de Pedro é bem próxima da maneira de Marcos, né? Não tem detalhes, né? Não se sem muito rodeio, né? É direto. Sem muito rodeio. E a gente vai... Então, assim, outra coisa, nenhuma outra aula passada, eu tinha feito uma citação, até queria fazer uma errata aqui, testemunha ocular. Nos meus dias de seminário, eu posso ter feito confusão, né? Eu aprendi que aureocular era que viu, ouviu, tocou e até falou. Mas, na realidade, depois eu estive fazendo uma pesquisa, né? Para ver se eu tinha dito certo, e eu acabei falando errado, porque a aureocular é quem ouve, né? Uhum. Testemunha de quem ouve. Eu não sei se existe um nome para testemunha que é aquela que vê, ouve, fala, toca, ou é somente o termo testemunha. Então eu queria fazer até essa correção, tá? Só ocular mesmo. É só ocular, né? Ocular, porque tem a testemunha que ouviu dizer. Então, a testemunha que você ouviu e passou para mim. Então, eu falo de que eu te ouvi. Isso, que aí é o auricular, né? Lá que estava lá, que viu os fatos, olhou e viu. Não me recordo, posso ter aprendido errado e feito confusão. Então fica aqui a minha correção, tá bom, meus irmãos? Uma coisa é certa, é testemunha, tá? Testemunha. Então, testemunha. Joia. Então, continuando aqui, irmãos, abri aqui enquanto estávamos conversando, eu abri aqui no My Bible e coloquei Marcos no grego, né? Marcos, de origem latina. A palavra grega Marcos, ela tem a origem latina. Um evangelista, autor do Evangelho de Marcos, era o seu sobrenome latino, seu nome judaico era João, primo de Barnabé e companheiro de Paulo em algumas de suas viagens. Então, Fabiano, respondido aqui. Eu estava fazendo isso agora. Enquanto a gente está conversando, eu estava fazendo a mesma coisa. Eu abri na My Bible e cliquei sobre o nome Marcos em grego. E aí, você vê, é um nome, eu até tinha citado, né, Marcos? Eu tive a lembrança de, eu acho que um imperador, um general grego, ou melhor, romano, que se chamava Marcos. Marco Antônio. Marco Antônio. Então, você vê, então é um nome latino, né? Você vê, de origem, né? De origem latina, tá? Interessante. Mas não deixa de ser um nome grego quando, né, é Marcos. Mas a origem, né? Interessante. Então, vamos lá. Continuando aqui. Nós lemos essa, né? Não. Lemos essa. Isso. E lemos esse também. Né? Exato. Agora, João Marcos, o evangelista. Pode ler, pastor Johnny, mais uma vez. Joia. João Marcos, o evangelista. João, do grego Ioannes, do hebraico
Johanna, que significa Yahvé tem sido gracioso. E Marcos, do latim, significa martelo grande. Olha aí, tá vendo aqui? Aqui na My Bible fala só que Marcos significa defesa. Martelo grande dá para se defender. Você vê, olha que interessante, né? Eu não estava lembrando desse slide. E de fato, né, irmãos? Ó, martelo grande e defesa são, né, no primeiro momento, não tem o mesmo significado, mas de repente são sinônimos, né, do que significa Marcos, né? Interessante. Joia, pode continuar? Joia. Era um jovem de cerca de 20 anos de idade na época da prisão de Jesus. Primo de Barnabé, Colossenses 4:10, que aparentava possuir bens, pois depositou o dinheiro de venda de um campo dos discípulos, Atos 4:36 e 37. Deve Filho ser de aos pés dos discípulos, né? Acredito Aos que sim. pés. Filho de Maria, Atos 12:12, mulher de posses, pois era dona de casa e tinha escravos. Como o nome do marido de Maria não é mencionado, supõe-se que ela era viúva. Olha que interessante, irmãos, essa questão de ter escravos, né? Ter escravos. Existem certas situações na Bíblia que a gente vai, quando a gente começa estudando, vocês vão ver mais isso em geografia e vão ver isso mais em hermenêutica. Certas palavras, né? Por exemplo, a palavra capa na Bíblia, você pode ver, né? O profeta Elias tinha capa. Existem certas palavras que a gente precisa fazer um paralelo. Quem mais? Você falou, Júnior? Bartimeu. Então, Bartimeu também tinha capa. É interessante que Bartimeu, eu vou chegar em Bartimeu. Olha que interessante. Samuel, lembra que Samuel está diante de Saul e está rejeitando agora Saul, porque Saul tinha cometido vários deslizes, e ele vira as costas e Saul pega ele pela capa e a capa rasga, aí o próprio Samuel volta-se para ele e diz, olha, assim como você vai ser rasgado também como rei. Pode ver, ele pega na capa. Quando o próprio Saul estava perseguindo Davi corta ali o pedaço do manto, capa. Então, percebam que certas coisas que aparecem na Bíblia, a gente só vai entender quando a gente mergulha um pouco na história, né? O próprio Júnior citou agora que Bartimeu. No caso de Bartimeu, a gente pode fazer duas leituras. Olha que interessante. A primeira leitura é que Bartimeu, possivelmente, segundo a história judaica, ele era filho de um homem, Timeu, né? Bartimeu, filho de Timeu. Timeu era uma pessoa que se levantou contra os romanos e, por essa razão, ele era muito próspero, foi morto e, como castigo a ele, antes de sua morte, também o filho dele, que era Bar, no caso, foi furado os olhos. E possivelmente por isso que a Bíblia faz menção do nome. Ele era um cego, mas de nome Bartimeu. Possivelmente era uma pessoa muito famosa, o Timeu. Então ele tinha um pai rico que se rebela contra os romanos o castigam, matam e também furam os olhos. Possivelmente a capa dele era uma capa porque ele tinha, vamos dizer assim, um pedigree ou posses. Mas olha, se ele tem posse, por que está pedindo? Né? Fica meio contraditório, porque de repente ele pode ter perdido também suas posses, porque um cego acaba ficando fragilizado. Agora, a segunda interpretação sobre Bartimeu, que é mais interessante, é porque o Império Romano dava uma autorização para aqueles que viviam como pedintes. Para mendigar, eu já li também. Era uma autorização para mendigar. Para mendigar. Então, assim como uma pessoa, quando ela vai montar uma barraquinha, ela precisa de um alvará, era um alvará permitindo para que ele possa. Existem essas duas. É bem mais provável que Bartimeu, depois da morte do pai, perde a posse. Ele tem capa. Mas pode ser ali a capa do legado do pai, que ele ainda se tinha, porque o texto bíblico vai trazer a memória do pai.
ele é filho de Timeu, ou seja, era aquela criança que foi passou por essa tragédia? Pode ser a capa porque é herança familiar e ele não era um escravo? Não, ele não era escravo, então geralmente quem não era escravo tinha capa, mas ele era cego, então ele precisava pedir. Então pode também ser a capa do alvará. Uma coisa é certa, ele larga a capa. Partindo do pressuposto que foi a capa do alvará, aquela capa era o que dava a ele sustento. Acomodava. Ao mesmo tempo acomodava. Mas na hora que ele quer ir ao encontro de Jesus, saltando de um pulo, ele vai a Jesus e larga a capa, ou seja, ele tira o que o acomoda. Verdade. Ou o que é o sustento. Então, é bem interessante, né? Esses assuntos, né? Mudança Bom, de vida. nem sei porque a gente entrou nessa direita, entrou nessa esquerda, mas vamos voltar aqui. Agora vamos voltar por conta das posses, né? Das posses do João Marcos, né? Que provavelmente ele era uma pessoa rica. Isso. A mãe era obrigado. rica. Voltamos, é isso aí, né? Então, você vê, e ele era novo, né? E a mãe rica, tinham escravos. Eu sei que para nós, irmão, você vê, até de fazer mais um acréscimo aqui. Os pastores inclusivos dos nossos dias, que estão se enveredando por o evangelho adocicado, eles questionam a Bíblia até a escravidão. Para mostrar, mas como Paulo endossou, irmãos, tem que lembrar que é uma questão da época. Jesus ele poderia ter feito um discurso contra a escravidão, os apóstolos. Irmãos, não tem nenhum problema a gente fazer uma ponte adequada, né? Os pastores que estão se enveredando para querer dizer que a Bíblia precisa de uma releitura, que é uma pena, que outrora eles eram piedosos, e eles estão indo à busca de igrejas cheias, estão se tornando hereges, negando a fé. Se amanhã o mundo virar um caos e uma nação se tornar dominante sobre o mundo, a gente vai ter que conviver com isso. Hoje, vamos falar aqui, irmãos, se a gente não tem um pouco mais de instrução e não tem um pouco mais de conhecimento e não tem uma profissão que te dá certas flexibilidade, o que não é o trabalho nosso, senão quase que uma escravidão indireta, né? As pessoas menos favorecidas, elas vivem à margem dos poderosos. Por isso que a gente precisa de estudar, precisa de colocar os nossos filhos para estudar, para eles abrirem novas oportunidades e também para que a gente possa, quem sabe, ter os nossos filhos e membros na política, para a gente criar políticas mais justas, com mais igualdade. Essa questão, por exemplo, da censura nas redes sociais, querendo limitar a nossa atuação, isso tudo é errado, né? Então a gente tem que lutar mesmo e defender os valores que a gente construa um mundo melhor, cada dia, né? A gente não pode perder isso de vista. E você vê, Marcos, ele era de uma família próspera também, né? Então vamos lá, vamos continuar um pouco, continuando então. Marcos, o evangelista, pode continuar, pastor? Levado ao ministério por Barnabé, junto com Paulo, de Jerusalém a Antioquia, Atos 12, 25. Viajava como auxiliar de Barnabé e Paulo, no início da primeira viagem missionária. Ao saírem de Chipre, com destino a Perge, na Ásia, João Marcos abandona a comitiva e retorna a Jerusalém, Atos 13, 13. Foi o pivô da separação de Paulo e Barnabé, Atos 15, 37 a 40. Esse é um grande episódio que vai culminar, de fato, nessa situação que a gente conhece como uma grande discussão de Paulo e Barnabé. Ou seja, ele, por um motivo que nós não sabemos, possivelmente o motivo foi a dureza do ministério como missionário, ele volta, ele regride. E na segunda viagem missionária, Paulo e Barnabé têm uma discussão, porque Barnabé quer levar Marcos e Paulo não abre mão. Mas olha que coisa fantástica, meus irmãos. No final da vida de Paulo, nós vemos que o próprio apóstolo Paulo diz, traga-me João Marcos, porque ele é muito útil.
Então, no primeiro momento, Paulo foi radical, e lá na frente, Paulo mostrou que ele estava disposto a conviver com Marcos, e que Marcos era irmão. Aqui alguns vão dizer que Paulo errou e depois lá para frente ele se arrepende. Eu vejo assim, irmãos, eu vejo que Paulo, ele tinha suas convicções, mas Barnabé também tinha suas. Quem estava certo e quem estava errado? Irmãos, não tem certo ou errado. Eram opiniões antagônicas. Mas perceba, houve uma grande discussão, mas nem por isso eles se dividiram, eles se multiplicaram. Barnabé vai com João Marcos pregar numa região e Paulo com Silas em outra região. Historicamente, nós vemos que os frutos de Paulo são mais alvissoreiros. E tanto é que as obras do Novo Testamento mostram que Paulo, por causa disso, acertou muito. Logo, o que a gente entende? Opa, será que é uma ligação do pastor? Tem alguém aí que está tocando algum telefone. Por favor. Só silenciar aí o microfone. Eu acho que é o seu, Júnior. Já foi. Já foi. Não era para mim, não, né? Não. Não era Jesus me chamando, não, né? Tô brincando. Aí o que acontece? Então, irmãos, assim, só para tirar toda a atenção, Paulo poderia ter sido mais flexível? Poderia. Aí eu pergunto, Barnabé e Paulo teriam talvez feito outros caminhos, que não foram esses que marcaram o Novo Testamento. Então, na minha opinião, irmãos, Paulo, ele não é que ele não queria ou ele desconsiderava, mas para caminhar com Paulo tinha que ser um cabra com sangue no zóio, nem diz, né? Sangue no zóio. Paulo era assim. Então, eu vejo que essa grande discussão tem algo a nos ensinar também, né? Tá bom? Não é o assunto do momento, mas tudo bem até aí? Tranquilo? Joia? Então, irmãos, eu vou fechar essa chamada e vou fazer a última para a gente estar encerrando, tá bom? Beleza? Querem fazer alguma pergunta? Tem alguma pergunta? Não? Não. Eu vou encerrar a gravação aqui.